Olá, turma. Olá, pessoal. Tudo bem? Espero que estejam todos bem. É, a, a aula de hoje será esta, gravada, né? Postei no YouTube, melhor, eu subi para o YouTube, como a gente costuma dizer, porque é uma maneira mais fácil, né, de disponibilizar na rede, ok? Aqui na plataforma, quando nós é, anexamos vídeos, nós fazemos a plataforma ficar um tanto pesada. E aí, disponibilizando apenas o link do vídeo postado no YouTube, a gente não ocupa tanto espaço da plataforma, ela fica mais leve e a gente usa o espaço de um vídeo, que ocupa geralmente muito, né, para outras atividades, para outras postagens, beleza? E o motivo de eu estar disponibilizando essa aula gravada é porque eu tenho coisas a resolver no colégio nesses últimos dias. Temos tido a necessidade de irmos várias vezes lá por situações que não podem ser tratadas ou resolvidas é, à distância, né? Por mensagem, ou telefone ou e-mail. Temos que realmente ir lá. E vou estar ocupado no colégio nesta segunda-feira, tá bom? Então, por isso, a aula será esta, mas é a continuidade daquilo que temos estudado nas nossas videochamadas aí pela plataforma, beleza? Ligações covalentes, ainda estamos falando de ligações químicas, né? E aqui até aqui, até aqui aprendemos um pouco mais sobre o que são, né, as ligações químicas, ok? Vimos aí as ligações iônicas, quando ocorre a doação e o recebimento de elétrons, não é mesmo? Então, toda vez, ou todas as vezes que ocorrer uma ligação química entre átomos e nessa ligação esses átomos receberem ou doarem elétrons, significa que temos uma ligação iônica. E essa ligação vai originar os cátions e os ânions, certinho? Os cátions serão sempre aqueles átomos que doarem seus elétrons, ou que doaram um elétron, dois elétrons, ou três elétrons, como a gente viu no caso do alumínio, né? E esses serão cátions. Por quê? Porque se o átomo ele doa elétrons, ele fica com mais prótons do que elétrons. Porque um átomo normalmente possui um equilíbrio, certo? Que é o fato de ter de elétrons a mesma quantidade que de prótons. É sempre correspondente, beleza? Então, se um átomo, como por exemplo o átomo de carbono, tem 6 prótons, ele terá sempre, né, correspondente à mesma quantidade em elétrons, ou seja, 6 elétrons. Beleza? Mas quando um átomo, como é o caso do sódio, né, do Na, ele doa um dos seus 11 elétrons para poder ficar com 10 e assim formar na segunda camada a camada de valência, ele passa a ter mais prótons, porque ele não doa prótons, somente elétrons, correto? Então ele fica com 11 prótons e 10 elétrons. Isso faz desse átomo um átomo eletricamente mais positivo do que ele era antes de fazer a doação de um elétron para o átomo com o qual ele se ligar. Então ele se torna positivo, será chamado de átomo cátion, beleza? No caso da ligação que o sódio faz com o cloro, que recebe esse elétron doado pelo sódio, ele se torna um átomo com muito mais elétrons, ou melhor, não muito mais, mas com um elétron a mais do que o número de prótons, certo? São 17 elétrons ao todo, 17 prótons. Ao receber um do átomo de sódio na ligação do cloreto de sódio, né, que é o NaCl, o cloro se torna um átomo mais negativo. Por quê? Porque apresenta uma quantidade maior de elétrons do que de prótons, por ter recebido a doação do sódio. Beleza? Isso torna o átomo de cloro um átomo ânion. Significa que ele tem uma carga positiva menor do que a negativa, ou, em palavras mais simples, significa que ele é um átomo mais negativo do que positivo por possuir mais elétrons do que prótons. E a gente já sabe que
os elétrons são as partículas negativas, né, eletricamente falando, de um átomo, e os prótons, as partículas positivas desses átomos, ok? Agora, vamos falar de ligações covalentes, né? Após entendermos e recapitularmos um pouco sobre o que vimos até aqui. As ligações covalentes ocorrem entre átomos ametais e ametais ou entre ametais e o hidrogênio, tá bom? Sempre nessa ordem. Entre átomos ametais que se ligam com outros átomos ametais ou ocorre entre átomos ametais e hidrogênio. Beleza? Nessa ligação, ou nesse tipo de ligação, há o compartilhamento de elétrons. Beleza? Tanto os átomos envolvidos tanto vão receber quanto podem doar seus elétrons. Beleza? A ligação é fraca devido à repulsão dos elétrons, tá? E essa ligação, no entanto, apesar de ser fraca e por causa do compartilhamento de elétrons, produz ou origina moléculas, né? Aí, a partir da produção de moléculas, origina-se os compostos moleculares. Aqui nós temos o exemplo do bromo com o bromo, né? Um átomo de bromo compartilha um elétron com outro átomo de bromo, criando um composto, né? Uma molécula de bromo que originará um composto à base desse ametal, né? Desse átomo, desse elemento químico que é o bromo. No caso do hidrogênio com o cloro, né, há também o compartilhamento. O hidrogênio ele vai compartilhar seu único elétron com o cloro que possui 11. E desses 11, o cloro vai compartilhar um deles com o átomo de hidrogênio, tá bom? O hidrogênio, curiosamente, galerinha, ele se estabiliza com 2 elétrons, tá? Nós vimos lá atrás, no começo, inclusive, desse slide, que para alcançar a estabilidade, os átomos precisam produzir ou formar o tal octeto. O que seja o octeto? O que é o octeto, né? O octeto é quando o átomo consegue ter na sua última camada 8 elétrons. E aí, por ter esses 8 elétrons lá na última camada, né, que essa última camada, vamos relembrar, não precisa necessariamente nem obrigatoriamente ser a camada K, a última das 7 camadas que um átomo pode ter em sua eletrosfera. Não mesmo, hein? A última camada é aquela em que o átomo dispõe, né, posiciona uma quantidade de elétrons suficientes ou suficiente, né, a quantidade para poder fazer a ligação química. E essa camada, quando formada, ela se tornará a camada de valência. E como a gente já viu em slides anteriores, né, do conteúdo lá sobre as propriedades e características dos átomos, a camada de valência possui os elétrons que normalmente participarão da ligação química que esse átomo vai fazer com outro ou com outros átomos natureza fora, né? Ou fora da natureza também, porque isso pode ocorrer em ambiente controlado pelo homem. Beleza? Então essa ligação covalente, ela ocorre na camada de valência, onde estão elétrons que normalmente participarão dessa ligação. Nesse terceiro exemplo, nós temos aí o senhor carbono, né? Já falamos tanto dele, mas ele aparece de novo aí para nós. Veja que ele, nesse momento, consegue fazer 4 ligações simultâneas com 4 átomos de cloro. Já vimos que o cloro tem 11 elétrons e um desses elétrons ele vai compartilhar com o carbono. O carbono tem ao todo 6, beleza? 4 deles estão na camada de valência. Olha que interessante, né? Ele faz ligação com 4 átomos de cloro, doando da sua camada de valência, ou compartilhando, melhor dizendo, através de sua camada de valência, um elétron para cada cloro com os quais ele se liga, né? Com cada cloro com o qual o carbono está ligado. E aí o cloro faz o mesmo, compartilha dos seus 11 elétrons, disponibiliza um para ligar
para poder compartilhar com o carbono para poder formar essa ligação. E olha que interessante, né? Quantos átomos, ou melhor, quantos elétrons, perdão, quantos elétrons possui o carbono? 6, não é isso? 6. Com 6 elétrons, ele vai ter uma configuração, vai ter em sua configuração eletrônica a seguinte disposição ou distribuição dos elétrons nas camadas da eletrosfera. Né? Tendo 6 elétrons, o carbono posiciona 2 elétrons na camada K, primeira camada, subnível S, e 4 elétrons na camada L, subnível S, 2 elétrons, subnível P mais 2. Recebendo um elétron, né, de novo, né, gente, perdoe. Recebendo um elétron de cada um dos 4 cloros com os quais ele está se ligando aí, conforme você vê na imagem no terceiro exemplo, esse átomo de carbono vai somar agora, né, nesse compartilhamento, ao invés de 6, agora ele possui 10, e ele consegue então formar seu octeto, né, ter em sua camada de valência 8 elétrons para poder fazer a ligação química. Beleza? E aí, mais uma vez, chamado de átomo tetravalente, ele consegue fazer 4 ligações simultâneas com outros átomos, e isso é uma característica que distingue bem, né? E que torna o átomo de carbono um átomo realmente especial, né? Com o que de especial aí, digamos. Beleza? A formação dos compostos covalentes, né? Ametal com ametal. O átomo de sódio, né? Aliás, perdão, nitrogênio aí, tá bom? O átomo de nitrogênio tem 5 elétrons de valência e precisa de mais 3 para atingir o octeto. Lembrem-se que o octeto é ter 8 elétrons na camada de valência, naquela camada que será a camada através da qual ocorrerão as ligações químicas, e essa camada, para estabilizar esse átomo, essa camada precisa ter 8 elétrons. Beleza? Olha lá, então. Ele se ligou com 3 cloros, né? Cada cloro tem 17 elétrons, beleza? E aí eles compartilham com o nitrogênio, que tem 5, são 3 cloros, e o nitrogênio ele tem 5, né? 5 elétrons na camada de valência, ele precisa de 3 para formar o octeto, para ficar com 8. Compartilhando com o cloro, com 3 átomos de cloro, o nitrogênio alcança esses 3, né? Recebe nesse compartilhamento esses 3 elétrons de que ele precisava e consegue formar seu octeto na camada de valência e assim se estabilizar. Beleza? O átomo de cloro, que tem 7 elétrons na camada de valência, ao todo ele tem 11, tá, gente? 11 não, 17. 17, perdão, hein? Ele tem 2 na primeira camada, camada K, ele tem 8 na segunda camada, que é a camada L, e tem 7 na última camada, no caso a camada M, e por não formar octeto, ele não é um átomo estável, só se torna estável, o cloro, quando ele se liga a outro átomo, do qual ele pode receber ou com o qual ele pode compartilhar elétrons e assim formar essa camada com o octeto, que é o ideal, né? Ter 8 elétrons na camada de valência, na última camada. Assim ele se estabiliza. Para atingir o octeto, nitrogênio e cloro, então, compartilham 3 pares de elétrons. E assim eles se estabilizam, né? Que interessante, né, galera? O átomo de cloro tem 7 na camada de valência e precisa de 1 para atingir o octeto. Ambos são ametais, portanto, nenhum tem tendência a doar elétrons. Os ametais não doam, compartilham ou recebem, beleza? Eles não são de doar, né? Forma-se a molécula de cloreto de nitrogênio, né? Ou cloreto de nitrogênio aqui. Se eu não me engano, é esse mesmo o nome dessa molécula, tá bom? Isso é uma molécula, hein, gente? NCl3 é uma molécula formada por 3 cloros e 1 nitrogênio. A molécula de CO2 é formada quando os átomos de carbono e o oxigênio compartilham 4 pares de elétrons. Olha que legal, né? O oxigênio tem 8 elétrons e o carbono tem
6, não é isso? E olha aí que bacana. O oxigênio com os seus 8 compartilha 2 com o carbono. O carbono tendo 6 com 2 forma 8, né? E o oxigênio, por sua vez, tem 8, consegue formar 10. 10, ele distribui 2 na primeira camada, sobram 8, ele consegue produzir, né, formar o octeto na sua camada de valência, camada L, e assim se estabilizar, tá bom? Aí forma-se a molécula de CO2, beleza? Hidrogênio e ametal, né? Ligação covalente entre o hidrogênio e o ametal. O átomo de hidrogênio pode compartilhar seus elétrons, só um, tá, gente? Tá errado aqui, seus elétrons, eu que li errado, né? Seus elétrons com um ametal ou com ele mesmo. Hidrogênio mais hidrogênio formam, aliás, aqui está com oxigênio, né? Hidrogênio compartilha com outro hidrogênio seu elétron, só tem um, beleza? Com 2 ele se estabiliza. Então, ambos os átomos envolvidos na molécula de H2O compartilham elétrons entre si, e esse compartilhamento faz com que eles se tornem, né, estáveis, beleza? O oxigênio, ele tem 8 elétrons. Ao compartilhar 2 com os dois átomos de hidrogênio, ele passa a ter 10. Desses 10, 8 ele posiciona na camada de valência e assim ele se estabiliza, formando o seu octeto, beleza? Aí temos a formação da molécula de água, que é o H2O, ok? Volta um pouquinho. Embaixo aqui nós temos o gás hidrogênio, né? Ele pode combinar com ele mesmo, formando a molécula de H2, que é nada mais nada menos que gás hidrogênio. No quarto ou terceiro exemplo, né? Terceiro ainda, nós temos aí a molécula de amônia, NH3. Amônia, acho que comecei falando sobre ela, não foi? A amônia é uma substância importantíssima, né, que nós temos em nosso organismo, expelida através da uretra, juntamente com a urina, né? A amônia é fundamental para o equilíbrio bacteriano, né, ou bacteriológico do nosso aparelho excretor urinário, né, que é o nosso trato urinário. É fundamental ter amônia. A amônia ela está presente em vários compostos químicos pelo planeta fora, né? Produtos químicos como explosivos, nitroglicerina, a dinamite, né? A amônia ela foi descoberta há muito tempo pelos chineses e de lá para cá já se fez muitos produtos com essa substância. Só que ela também está presente em nosso organismo. Quando nós excretamos urina, nós excretamos uma urina com amônia. A amônia tem papel bactericida, né, na nossa urina. Ela tem a função de fazer com que as bactérias que não compõem a nossa flora biótica sejam exterminadas por esse composto. Além disso, a amônia participa de processos químicos fundamentais na excreção da urina no nosso aparelho urinário, ok? Aparelho excretor urinário. O hidrogênio estabiliza-se com 2 elétrons apenas, já falei disso, né? Então, com um ele não é estável, mas ao compartilhar ou receber um elétron de qualquer ligação, né? Por meio de qualquer ligação que ele faça com outros átomos ou com outro átomo, ao ter 2 na camada de valência, que é a primeira e última e única camada que ele vai ter, que é a camada K, né? Ele consegue a partir do momento que ele compartilha ou recebe um elétron, ele se estabiliza, tá bom? O hidrogênio estabiliza-se com 2 elétrons na camada de valência. Dessa forma, cada hidrogênio consegue compartilhar apenas um par de elétrons. Porque o hidrogênio só tem um, né, gente? Só um em toda a sua eletrosfera. Tipos de ligações covalentes. Temos as ligações covalentes que chamadas de simples, duplas ou triplas, ok? Em relação à quantidade de pares eletrônicos compartilhados entre os mesmos átomos, as ligações covalentes são classificadas em simples, quando apenas um par de elétron é compartilhado, beleza? Então no caso do hidrogênio, só dá para compartilhar um, porque, né, só tem um.
e aí forma-se ali o cloreto de hidrogênio ou o H2O. E nesses dois casos, só há compartilhamento de um par de elétrons, porque o hidrogênio não tem como compartilhar mais nada, então ele não tem como formar um segundo par com o cloro aí, tá bom? Quando dois pares de... Ah, tá. Aí tem o exemplo do cloro, né? Com o hidrogênio e o exemplo dos dois Hs e o O, que é a molécula de água, tá? Ligações covalentes duplas quando dois pares de elétrons são compartilhados. Aí no caso do carbono com o oxigênio e vice-versa, né? Para formar o CO2, que é o dióxido de carbono, ou simplesmente gás carbônico, tá bom? No caso de ligação de oxigênio com oxigênio, vai originar, após se ligarem, gás oxigênio, esse mesmo aí que você está inalando agora para respirar e sobreviver, tá? Então, gás oxigênio é uma ligação, se origina por ligações covalentes duplas, tá bom? Cada oxigênio da formação do gás oxigênio doa dois elétrons, ou melhor, doa não, né? Compartilha dois elétrons com o outro oxigênio, tá bom? Tripla quando três pares de elétrons são compartilhados. E aí a gente tem exemplo do gás nitrogênio, né? Quando três pares de elétrons são compartilhados, forma-se o gás hidrogênio, beleza? O hidrogênio, o nitrogênio, aliás, né? Deixa eu ver aqui, voltando. É o nitrogênio. Então, o gás nitrogênio, ele surge aí da união de dois átomos de nitrogênio por ligações triplas covalentes, né? Ou ligações covalentes triplas. Ou ligação covalente tripla, né? Simplesmente assim. Beleza? Um caso especial de ligação covalente, né? Todos os exemplos de compostos covalentes que vimos até o momento apresentam ligações covalente normal, em que os elétrons do par de elétrons compartilhados provêm de cada um dos átomos ligantes. Então, esse exemplo que nós temos aí, que é o hidrogênio mais o cloro, né? Compartilhando um par, só há compartilhamento de um par, porque não dá para ter dois pares aqui, porque o hidrogênio não tem mais elétrons para formar outro par com o cloro. O cloro tem mais elétrons, né? Mas o hidrogênio não, porque ele só possui um. Então, as ligações com o hidrogênio sempre vão originar ligações covalentes normais, porque o hidrogênio não tem mais do que um elétron para compartilhar com qualquer outro átomo. Beleza? Mas há também um outro caso especial de ligação covalente, a ligação covalente dativa ou coordenada, né? Ligação covalente dativa ou coordenada, ela ocorre entre átomos em que o par de elétrons compartilhados provém de apenas um dos átomos que já está estável. Olha o enxofre aí, né? Enxofre com o oxigênio. Aqui é ácido sulfúrico, se eu não me engano, tá, gente? É óxido de enxofre. Óxido de enxofre, perdão. É o óxido de enxofre. É uma ligação covalente dativa. Ela é chamada de ligação covalente dativa ou ligação coordenada. Nesse caso, o enxofre vai vai compartilhar dois pares com um par apenas compartilhado pelo oxigênio, né? Temos dois oxigênios, um enxofre, e os dois oxigênios, dos dois oxigênios só vai vir compartilhamento de um par. E o enxofre, por isso, compartilhará dois pares dele, de elétrons dele, na ligação com os dois oxigênios, tá? Aí origina-se aqui a molécula de SO2, né? Já ia falar CO2, me desculpem aí, gente. O SO2, que é o óxido de enxofre. No próximo exemplo aí nós temos três oxigênios, né? Ligação covalente dativa. Nessa ligação com três oxigênios, que está ocorrendo entre esses três oxigênios,
nós temos aí o primeiro oxigênio com o segundo, cada um doando 2 pares, ou doando não, compartilhando 2 pares de elétrons. E o terceiro oxigênio da ligação compartilha apenas um elétron e forma par com um dos átomos de oxigênio dessa ligação química. Forma-se então o O3, né? Que nada mais, nada menos é do que o gás ozônio, beleza? O3 é o mesmo que gás ozônio, tá bom? Na fórmula estrutural, a ligação covalente da ativa é representada por uma seta. Então, toda vez que você olhar para uma fórmula molecular, né, para uma representação molecular química em um texto, em uma atividade ou algo assim, e houver uma seta, né, entre de um átomo para outro, significa que nós temos uma ligação covalente coordenada ou também chamada de ligação covalente dativa, tá bom? Aqui nós temos o oxigênio é igual a enxofre ligando-se a mais um oxigênio, né? Aqui nós temos o oxigênio que é igual, né, ao oxigênio mais 2 oxigênios que geram ou ocasionam, né, ou formam o O3, que é o gás ozônio. Beleza? Exemplos de compostos com ligação dativa. Nós temos ali, ó, o C e o O, ligação tripla aqui, tá bom? Desse carbono com esse oxigênio. Aí a ligação tripla por quê? Porque o oxigênio ele compartilha 3 dos seus elétrons com o carbono nessa ligação. De novo, dióxido de enxofre, né? 2 oxigênios e um enxofre. Lembre-se que o S aqui, ó, o S é para sulfuro, né? Que é o nome em latim do elemento químico enxofre, tá bom? Abaixo nós temos N2O3, né? Aliás, ficou... não, temos o H ali, né? HNO3, por ligação dativa. Nesse HNO3, nós temos um dos átomos de oxigênio compartilhando 2 pares de elétrons, enquanto que o nitrogênio, o outro oxigênio e o hidrogênio compartilham apenas um, formando par com esses outros, tá bom? A representação dos compostos moleculares. A fórmula eletrônica ou estrutura de Lewis apresenta os elétrons de valência de cada átomo da molécula. E aí nós temos o cloreto de hidrogênio, né? Que é a união entre hidrogênio e cloro. E nessa união há o compartilhamento de um elétron de cada um dos átomos envolvidos, portanto, formando um par de elétrons compartilhados. Beleza? No segundo exemplo, nós temos o metano, né? Não, é o butano, hein, galera? É o butano. Não, metano, perdão. É o CH4, né? É um carbono apenas. Então, se tem um carbono apenas, os compostos que são formados por apenas um carbono, e aí, independente da quantidade de hidrogênio, de oxigênio, de nitrogênio, se tem apenas um carbono, o nome dessa substância terá que obrigatoriamente começar com o nome, ou melhor, começar com o termo MET, M-E-T, tá bom? E aí não é coincidência que esse único carbono ligado a esses 4 hidrogênios, né, compartilhando aí ligações duplas, ok? Então nós temos aí um tipo de ligação chamada de ligação dupla, e o resultado dessa ligação é a formação do composto CH4, que é o mesmo que metano, tá bom? Aí temos de novo o enxofre com oxigênio, né? Com 2 oxigênios, dióxido de enxofre, que é o SO2, né? SO2. Cada par de elétrons, né? E aí nós temos lá, então, a fórmula de Lewis, ou estrutura de Lewis. E agora nós temos a fórmula estrutural plana. Cada par de elétrons compartilhado é representado por um traço. Olha aí que interessante, né? Então, o HCl não tem número nenhum e o traço, sendo só um, significa que o hidrogênio com o cloro compartilham ambos um elétron um com o outro. Beleza? Aí nós temos de novo o CH4, que é a formação do carbono, ou melhor, do metano, né? Que é
formado por apenas um carbono e 4 hidrogênio. E o SO2, que é o óxido de enxofre. Esse xizinho aí, pessoal, são os elétrons ao redor do símbolo químico, tá bom? Certo, não se preocupem com esse X, porque ele só está mostrando a quantidade de elétrons que há em cada átomo, né, que poderá vir a participar dessa ligação química entre os átomos envolvidos e dar origem a uma nova molécula e a compostos químicos diferentes, tá? Há compostos em que um dos átomos não obedece à regra do octeto e atinge a estabilidade com menos ou mais de 8 elétrons na camada de valência, desde que essa camada não seja uma camada que limita, né, ao recebimento de apenas menos de 8 elétrons, como é o caso do hidrogênio, do hélio, né? Esses átomos não têm condições de formar octeto. O hidrogênio tem 2 elétrons e o hidrogênio tem um elétron e o hélio tem 2. Como é que eles vão formar o octeto, né? Não vão receber 7 elétrons os átomos de hidrogênio e não vão receber 6 elétrons o átomo de hélio, né? Porque esse tipo de coisa não acontece. Eles podem receber, doar ou compartilhar elétrons, e esse compartilhamento, essa doação ou esse recebimento pode fazer ou promover a estabilidade, né? Casos de estabilidade com menos de 8 elétrons na camada de valência, né? Tem que lembrar o nome, esse nome iniciado aí por BF.